Para você que tem caminhado com o coração entulhado de tantos sentimentos negativos, de tanto rancor, de ressentimentos e tantas coisas que não podemos guardar em nossos corações, eu tenho uma mensagem para você. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 4, verso 23, as seguintes palavras: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sabe, queridos, é impressionante como temos a tendência de guardar coisas que nós não precisamos guardar. Muitas dessas coisas sabemos que não precisaremos jamais e as guardamos. É comum ter em nossos lares aquele quartinho que despejamos ali, que guardamos ali tantas coisas. Sabemos que não precisamos da maioria ou quem sabe de todas as coisas que ali estão, não precisamos delas, mas é tão difícil nos livrar delas. Parece que elas muitas vezes transmitem a nós uma sensação de segurança. Parece que aquelas coisas que ali estão são tão importantes quando na verdade não são. Alguns são tão compulsivos nisso que guardam coisas tão insignificantes e faz isso de uma maneira tão compulsiva. Jornais velhos, não com a finalidade de utilizá-los, porque às vezes há uma necessidade de utilizá-los, mas jornais velhos, revistas velhas, sapatos que jamais iremos usar, embalagens e mais embalagens, caixas e mais caixas, inclusive danificadas, que nunca será reutilizada conquanto nutrimos esse pensamento. Nós vamos reutilizar, um dia vai precisar, um dia iremos utilizar o que estamos guardando, o que estamos acumulando, mas a grande verdade é que nunca, algumas coisas nunca serão reutilizadas, porque são inúteis, mas mantemos seguras, mantemos essas coisas num lugar seco, mantemos essas coisas bem protegidas, protegida de fogo, protegida de umidades, jamais vamos usar. A palavra de Deus nos alerta que não podemos fazer das coisas o nosso maior tesouro. Não podemos pôr nelas o nosso coração. A palavra de Deus diz isso. A traça e a ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Então nós não podemos colocar nas coisas materiais, por mais importantes que ela possa ser, por mais valiosa que ela possa ser. Eu não estou falando de coisas de dispensa, coisas velhas de dispensa, mas coisas até de valor. Nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas e tê-las como nosso maior tesouro. O que dizer então daquelas que são inúteis? Faço essa analogia, ou a palavra de Deus faz esta comparação, para trazer a nós a ideia de que o nosso coração não pode ser um grande depósito de coisas. Já muitos deveríamos ter descartado, porque se mantemos no nosso coração coisas inúteis, sentimentos inúteis, sentimentos que nos lançam sempre em direção oposta a Deus e aquilo que Ele requer de nós, e nós insistimos em guardar palavras que nos foram ditas em tempos antigos e que gerou em nós tristeza, ressentimentos, amargura, e nós insistimos ali em guardar no nosso coração, fazer do nosso coração um depósito para essas coisas, para esses sentimentos, para essas amarguras, e nós vamos entulhando o coração. Quando nós falamos coração dentro da semântica hebraica, dentro da expressão hebraica, coração aqui faz referência ao centro da vida, faz referência ao seu interior, a você, ao seu íntimo. Nós não podemos entulhar no nosso íntimo, no centro da nossa vida, ou nas palavras das Escrituras, no nosso coração, nós não podemos entulhar essas coisas, sentimentos, pensamentos, valores torpes, enganosos. O seu coração não pode estar preenchido, tomado por essas coisas. E por uma razão muito simples.
ressaltada em Provérbios que lemos. Provérbios 4:23. Sábio, ou a palavra de Deus, o sábio Salomão, a palavra de Deus, ele fala que do nosso coração procede fontes, do nosso interior procede essas fontes. Deus age na nossa vida, no nosso coração, preenche o nosso coração com os seus valores, com expectativas que Deus tem para nós, com heranças, com esperança que Deus provê para nós. São essas coisas que precisam tomar o nosso coração. Precisamos trazer à memória, trazer à nossa vida, trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança, que gera em nós esperança. São essas coisas que precisam ocupar a centralidade do nosso coração. Mas como ocupará? Ou como ocuparão o nosso coração, uma vez que ele está entulhado com tantas coisas? Por isso o sábio diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes. Guarda o seu coração. Não faça dele um depósito de coisas que Deus não quer ver mais presente na nossa vida e que vai ser empecilhos para que os valores, para que as promessas, para que as verdades de Deus na nossa vida, é essas verdades que precisam ser fontes, essas verdades que precisam construir novas colunas, trazer novas visões, olhar para as pessoas, inclusive aquelas que nos constrangeram em determinado tempo, mas olhar para elas não com as coisas que estavam lá no nosso coração, entulhadas lá no nosso coração, com lembranças. Às vezes essas lembranças vão reverberando na nossa mente, nós até conseguimos ouvir a voz das pessoas que nos disse algo, falou algo para nós em momentos tão remotos, porque está lá no seu coração, está lá entulhado no seu coração. Não entulhe o seu coração. Olhe, inclusive para essas pessoas, com um olhar de novas coisas, novos valores, que estão agora no seu coração, desentulhado de uma série de coisas e preenchidos por outras, vindas de Deus, vindas do trono de Deus. É com esses valores, preenchido o nosso coração, é que nós vamos olhar agora. Delas procede fonte. Se a fonte do nosso coração, ou o nosso coração, é uma fonte entulhada, que tipo de água ela vai jorrar? Se ela está entulhada de lixo que nós fomos acumulando ou permitindo que a vida fosse acumulando na nossa vida, que tipo de fonte é o seu coração? Que tipo de fonte é o seu coração? Que você seja chamado pelo Senhor agora, nessa simples reflexão, a não entulhar o seu coração. E não apenas não entulhar o seu coração, porque dele procede fonte de vida, mas fazer do seu coração, sabe, um reservatório da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos valores que Ele tem para a sua. Que Deus abençoe você e transforme ainda hoje o seu coração.